vantagens, tem os seus inconvenientes, tem os seus pontos fracos, as suas pessoas, como qualquer outro tipo de escola. Porque aquilo que eu defendo é a coexistência de vários modelos. Ou seja, em vez de o Estado impor o seu modelo de escola, o seu currículo, a sua forma de organização e a sua concepção da educação, eu acho que o Estado deve viabilizar e facilitar a existência de modelos diferenciados, quer na organização escolar, quer na organização curricular. E nesse sentido, o mais importante que se coloca para o futuro da educação em Portugal é saber lidar com a diversidade. A diversidade social, que é cada vez maior. A diversidade cultural, que é cada vez maior. A diversidade dos trajetos pessoais e profissionais, que são cada vez também mais complexos e mais diversificados e, eventualmente, até mais frágeis do que eram há uns anos atrás. E, nesse sentido, nós temos que perder um bocado a ideia do paradigma tradicional do Estado educador, que é o Estado que diz às famílias: não se preocupem com a educação dos seus filhos, porque eu trato disso. Tenho as escolas, tenho os jardins de infância, tenho as creches, tenho as universidades, até posso dar emprego a seguir e tudo. Ou seja, é chave na mão, não é? Desde que se nasce, quase até que se morre. Esse modelo não é um modelo que seja execuível no futuro. Ou seja, é um modelo que pode coexistir com outros modelos, mas não é um modelo que pode ser único. Aliás, nunca o foi. Nunca o foi. Ou seja, continuam dentro do sistema de ensino a existir escolas públicas, escolas privadas de gestão privada com serviço público, escolas confessionais e não confessionais. Quer dizer, existe diversidade. E ao contrário, quanto mais se fala em escola pública, mais a escola privada vai progredir. Nunca, quer em termos de número de alunos, tirando o último ano por causa do problema da crise, quer em termos de recursos envolvidos, quer em termos de financiamento público, nunca houve um peso tão grande do ensino privado tal como existe agora atualmente. E isso só se vê medindo, não é? Porque se for pelas notícias de comunicação social, nós até pensamos que isto é o domínio da escola pública tal como é. E, portanto, eu que sou considerado liberal, até devia estar muito contente. Mas não estou por uma razão simples, porque a oposição não é entre escola privada e escola pública. A grande oposição que existe é entre más escolas e boas escolas. Escolas cumprem o seu dever, aquelas que não cumprem. Escolas têm qualidade e outras que não têm. E o grande desafio que nós temos para frente, precisamente para qualificar as aprendizagens, porque é esse foco fundamental, é nós tentarmos retirar a componente ideológica desta luta entre o privado e o público e dizermos que o grande desafio que temos pela frente não é de saber se é mais público ou mais privado, é saber se nós devemos ter mais escolas organizadas assim ou menos escolas organizadas assim. E nesse sentido, a minha posição, se me é permitido explicitá-la, é precisamente a necessidade de diversificar os modelos de organização, ao mesmo tempo que implica, como já foi aqui dito, descentralizar. Descentralizar não é a mesma coisa que ter autonomia. São coisas diferentes. Eu não sou defensor da autonomia das escolas, ou melhor, só sou defensor da autonomia das escolas se isso for acompanhado de um processo de centralização de procedimentos e de poderes e de capacidade de realização. Porque conferir a autonomia e não dar os meios necessários para poder exercer essa autonomia é um imposto. Portanto, não pode haver verdadeira autonomia se não houver descentralização. E nesse sentido, eu, surpreendentemente, não sei se não, mas sou um defensor da descentralização. Mas acompanhar essa descentralização é uma outra coisa muito mais simples, que é maior responsabilidade daqueles que vão exercer essa descentralização. Ou seja,
Não pode haver descentralização sem que haja uma espécie de contratualização dessa descentralização. Muito bem, vocês têm mais poderes, têm mais liberdade, mas têm que ter mais responsabilidade, têm que ter mais accountability, ou seja, maior capacidade de responder perante os seus atos e perante as opções que fizeram. E nesse sentido, responsabilizar os agentes educativos não é responsabilizar os professores. É os professores, são os pais, são as autarquias, são as comunidades locais, são os cidadãos. Não, são os cidadãos que são responsáveis por aquilo que se faz dentro desta escola, por exemplo. Não é preciso ser pai, nem preciso ser só professor para ser responsável. Não, esses também são, mas há mais responsáveis, todos nós somos responsáveis. E nesse sentido o problema é saber qual é a responsabilidade que cai e que cabe a cada um. Qual é a parte, qual é a cota que nos diz respeito? E nessa perspectiva, quando se fala do problema da avaliação de desempenho, é a avaliação de desempenho de todo. Porque nós não podemos estar continuamente a ouvir os nossos colegas professores a dizer não, nós trabalhamos, nós fazemos isto, só que há uns problemas sociais. E se nós não temos melhores resultados é porque as famílias são muito carentes, os miúdos têm problemas, vêm para aqui com os problemas, são indisciplinados. Quer dizer, muitas vezes o chamado fator social é um fator de desculpabilização de alguma ineficiência que existe dentro da escola. Nunca mais me lembrava, eu sei que a Alice também não gosta dos rankings, mas achava piada quando discutíamos os rankings. Geralmente as melhores escolas, as consideradas as escolas do topo, elas estavam no topo porque, obviamente, tinham excelentes professores. E aquelas que estavam cá em baixo, nos últimos lugares, elas estavam nos últimos lugares porque tinham péssimos alunos. E parece que, no fundo, o que existia é sempre uma tentativa de culpabilização de quem está no topo, de quem está na base. E eu acho que enquanto não passarmos esta fase da culpabilização para passarmos para a fase da avaliação, da identificação dos problemas e de encontrar soluções para esses problemas, eu acho que não vamos necessariamente encontrar o caminho adequado. Por último, bom, mas tudo isso, escolas centralizadas, escolas públicas, comunitárias, associativas, privadas, confessionais, não confessionais, todas elas podem coexistir, desde que orientadas para cumprir com aquilo que é o objetivo estratégico, que é termos melhores resultados, alunos mais bem formados, ou seja, gente mais capacitada para enfrentar o futuro. E isso coloca depois uma última questão. Então, qual é o papel do Estado? Muito menos do que aquilo que tem sido. E aí a minha costela liberal começa a fazer efeito. Ou seja, neste momento,